paz de Jesus Cristo, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude, temos um bom programa, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o mais legal disso tudo é porque nós somos o alvo desse amor, desse favor, dessa graça sobre nós o tempo todo. Você pode participar desse debate mandando a sua questão para o 0 operadora 11 9 9007 6844. Não, falei errado. 011 9 8484 9988. Quando eu erro assim, a culpa é do Rafael, que fica lá do outro lado, né? Eu que erro, mas a culpa fica dele. Bem-vindo aí, Rafa. Deus abençoe o Rafa pilotando tudo aqui e ainda me aguentando, você tá entendendo? Eu acho que quem trabalha comigo tem que receber mais, tem que ter salubridade, não sei se é assim que fala, porque eu sou chato pra cara, insalubridade, sei lá, porque eu sou chato pra dedéu. Então vamos lá. Hoje o nosso tema é teológico. Eu sei que nas segundas-feiras, geralmente a gente faz o programa Conversa Entre Amigos, mas o Conversa Entre Amigos dessa semana vai ser acho que quarta-feira. Aliás, eu vou receber aqui o ator Felipe, acho que é Felipe Folgose que ele chama, um nome assim. É um ator da Rede Globo, que é crente agora e tá aí, faz desenhos e tudo mais. Então vai estar aqui comigo acho que quarta-feira. Então hoje o tema aqui é debate. Estou recebendo aqui o pastor Roberto Cruvinel, o pastor Marcos Souza, parece que é a primeira vez dele aqui com a gente hoje. E o tema do nosso debate essa manhã é: o cristão pode jogar capoeira, treinar capoeira, lutar capoeira? Cada um fala de um jeito. Eu não sou da área, não sou do ramo, então não sei como devo dizer exatamente. Mas a capoeira é um esporte plausível para um cristão, um servo de Deus, alguém que é batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, alguém que está pregando sobre salvação. Essa pessoa, ela pode continuar envolvida com a capoeira. E para debater esse assunto, eu estou recebendo hoje o pastor Roberto Cruvinel, pastor na Igreja do Brasil para Cristo, também ligado às Assembleias de Deus através da Comadesp, mestre em teologia pela Faculdade Teológica de Filadélfia, com especialização em filosofia cristã pela Faculdade João Calvino, diretor da Escola Teológica pastor Virgílio dos Santos Rodrigues, professor de grego bíblico, escritor, articulista com diversos artigos publicados, mestre em capoeira, o de capoeira, presidente do Conselho de Pastores dos Capoeiristas de Cristo Internacional. Bem-vindo aqui, pastor Roberto Carlos Cruvinel. Muito obrigado, pastor César Cavalcante, pastor Marcos, a você que abrilhanta a programação, nos dando o privilégio da sua audiência, como eu digo todas as vezes, Rei Irene Tuquírio. Você sabe que um dos maiores mestres de capoeira Angola no Brasil cantava assim: maior é Deus, pequeno sou eu, tudo que eu tenho foi Deus que me deu. É mentira ou é verdade? Verdade. É verdade. Da boca de um mestre de capoeira Angola, respeitado no mundo inteiro. Nem começou, calma, só estou te apresentando. Bem-vindo. Muito obrigado. Também no programa de hoje está aqui o pastor Marcos Souza. Ele é o pastor presidente da Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, situada na rua Alencar Araripe, aqui no Sacomã, ali perto da região do Ipiranga e tal, acho que é isso, a rua Alencar Araripe 132, aqui em São Paulo, no Sacomã, formado no curso fundamental, intermediário e nível avançado em teologia, professor também na Escola Bíblica Dominical. Pastor Marcos, um privilégio receber o senhor aqui pela primeira vez, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com os irmãos, né? Essa primeira vez aí já fui colocado num estreito terrível. Não é verdade? Tô com medo de tomar uns golpes aqui hoje. Não, irmão, fica tranquilo, irmão. A Bíblia nos ensina a pagar sempre abençoando. Amém. Agora a bênção, dependendo de que bênção você está falando. Essa bênção é perigosa. Isso aí que dá medo. Então vamos lá, pastor Marcos. E aí, o cristão pode, sendo crente, praticar essa arte marcial? Não sei se é chamada de arte marcial, tá, mas pode, na sua opinião, o cristão pode estar envolvido com a capoeira? E por quê? Olha, pastor, na minha opinião, a capoeira, por ter laços religiosos com a África, ou seja, as raízes são africanas e muito envolvida na Umbanda, né, nessas práticas religiosas espíritas, na minha opinião, acredito que não.
né? Embora eu respeito muito, né? Quero deixar bem claro que eu tenho certeza que tô aqui diante de um mestre de capoeira e tenho certeza que muitos capoeiristas que são cristãos estão ouvindo, né? Respeito muito, muito vocês, e tenho um amigo também que é mestre de capoeira, também é cristão, embora tenha deixado, né? Tenha deixado a prática. Mas a minha opinião é que lá em Deuteronômio, quando Deus falou ao povo, quando eles fossem herdar a terra prometida, eles não deveriam aprender dos povos que ali seriam derrotados, seriam tirados daquela terra, que eles não deveriam aprender das suas práticas, né? Que essas práticas não deveriam ser adquiridas pelo povo de Deus. E ele diz assim: porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses, né? Tudo o que te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás nem diminuirás. Então, diante desse texto, eu acredito que todas as práticas que já são mundanas, fazem parte do mundo, fazem parte das práticas religiosas de outros povos, com raízes em outros povos, não deveriam ser praticados pelos cristãos. Essa é a minha opinião. Ok. Pastor Corvino, vou fazer a mesma pergunta pra gente começar noiteando do nosso debate. O crente pode jogar capoeira e por quê? Sim, pode. Então, primeiro tem que entender o que é capoeira, né? Capoeira, na verdade, não é somente uma arte marcial. Também faz parte da cultura brasileira. Muita gente que nem conhece a capoeira, nem pesquisa acerca da capoeira, fala algumas coisas, algumas impropriedades. Por exemplo, que capoeira tem laços religiosos. Vou mostrar para vocês que não é o caso. Se você observar os movimentos de capoeira ou qualquer outro praticante de arte marcial, vai ver o que você vai encontrar lá. São movimentos, na verdade, física, alavancas, torções, desequilibrantes, movimentos traumatizantes, sem contar a musicalidade. A capoeira não é africana. Ela tem escravos africanos que vieram para o Brasil, porque se capoeira fosse africana, pastor César, teria em outros países que receberam escravos das mesmas etnias. Então a capoeira nasceu no Brasil, oriundo de uma série Ela não vem da África? Não, ela não existe. A capoeira na África. Na África existe uma dança chamada Nangolo, que era a dança da zebra. Tem a Ládia também, que são danças africanas que geraram os movimentos de capoeira. Mas a capoeira, ela é brasileira. Por quê? Os escravos não tinham condições e não podiam usar armas para se defender, como aconteceu com o Kung Fu, não é? Que tem essa mesma base de construção. Então, a capoeira no Brasil, ela, de fato, era uma arte marcial, arte de defesa, que estava escondida atrás de uma dança. Os escravos usavam isso. Agora, usar o texto como o pastor colocou, no meu entendimento, o pastor colocou o texto fora do contexto, mesmo porque a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Veja, a própria Mical se preocupou com a dança de Davi, não é? E porque para ela foi escandalosa. Ora, irmãos, nós temos que, primeiro, entender, conhecer sobre aquilo que nós estamos falando. A capoeira é uma arte marcial, cultural, é uma questão cultural. Hoje, a maior divulgadora da língua portuguesa no mundo é a capoeira. Não são os escritos de grandes escritores portugueses, mas é a capoeira. Você entra em qualquer país do mundo dizendo que você é um profissional da capoeira, não entra dizendo que é um missionário. Seus alunos têm que aprender língua portuguesa. Hoje, a capoeira pode ser usada como instrumento missionário para compartilhar a fé. Ok. Pastor, obrigado, Thais. Pastor Marcos, diante de toda essa explicação e essas possibilidades de evangelismo e alcance e tudo mais, o senhor continua entendendo que é melhor não? Que dá para entrar nessas fronteiras e tal, com outra forma? Eu sempre acreditei que nós não precisamos de alguns fins para justificar os meios, ou melhor, os meios para justificar os fins, né? Porque não somos nós que convencemos o homem do pecado, não somos nós que convencemos eles. E eu vejo que essa prática, não só capoeira, mas como tantas outras coisas, não vejo um texto fora de contexto, porque
os povos já tinham seus costumes, né? Desde então. E nós vimos que desde lá até os dias de hoje, quando alguma coisa, né, que nós gostamos muito lá fora, no mundo, né, ao nos convertermos, nós sabemos que temos que deixar essas práticas, nos é pregado que devemos deixar essas práticas. Então, muitas vezes, nós procuramos adaptar essas coisas ao mundo evangélico. Assim foi feito com o Natal, assim foi feito com tantas outras festas, com tantas outras práticas que hoje são realizadas pela igreja, escola de samba, enredo cristão para a escola de samba, bloco de carnaval. Eu vejo que quando o homem ele não quer abandonar aquelas coisas que ele gostava, as coisas que ele se identificava. Que fazia parte da cultura dele. Exato, cultura e tudo. Então eu vejo que dá-se um jeito para trazer para o evangelho. Coloca-se uma roupagem evangélica. Então, mas, por exemplo, no Natal, né? Agora que a gente está longe do Natal. O Natal, o senhor acha errado, então, o cristão também celebrar? Sim. Sou totalmente... Deixa então fazer uma colocação, pastor. Então, ainda tem que ensinar isso para o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo está antes da data do Natal. Então, mas ensinar para o apóstolo Paulo sobre essa questão de usar essas coisas que o pastor colocou com relação ao mundo. Porque olha aqui, ó, Atos 17, 23, é a Bíblia. Paulo diz assim: porque passando e observando objetos do vosso culto, Paulo estava falando uma idolatria. Encontrei também o altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então Paulo usou exatamente uma idolatria, pastor. Paulo usou uma idolatria para começar uma pregação missionária. Inclusive, no contexto, mostra que Paulo cita os filósofos gregos. Então, ele ministra entre estoicos e epicureus. A questão, pastor, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu tenho muita preocupação com essa pessoal que é só sal dentro da igreja, que é só luz dentro da igreja. Porque não é aonde você está, é como você está. Eu quero ver um texto específico que diz, por exemplo, que eu não posso me exercitar, que eu não posso buscar uma saúde, que eu não posso cantar, porque dentro da capoeira... Não, peraí, mas aí o senhor quer demais, porque isso aqui é um texto onde não pode se exercitar, não é esse o debate. Não, de forma alguma. Mas a questão não é se você pode ou não pode se exercitar, a questão é você pode fazer isso dentro de um contexto historicamente pagão, porque você há de convir comigo que a capoeira tem um bojo religioso, mesmo que sendo feita aqui no Brasil, ela traz um bojo religioso e pagão, quer dizer, não cristão. Então, o debate é, a pessoa pode se exercitar, tudo bem, não é que se pode ir para academia ou coisa que o valha, mas ela pode fazer esse exercício dentro de um contexto religiosamente pagão? Na verdade, existe um contexto religioso em seus praticantes e não na capoeira em si. Quem tem religião são os praticantes e não a capoeira em si. A capoeira é um exercício físico e uma luta. As músicas, olha, quando você canta a sua idiosincrasia. Você falou pagão, mas a pergunta é, um cristão pode ser capoeirista? Mas muitas músicas da capoeira são cristãs do ponto de vista do catolicismo romano. Nós, evangélicos, não as cantamos. Nós usamos os instrumentos para cantar músicas... São cristãos, são católicos, você fala, mas são idólatras. Seria. Exatamente. Agora, nós, evangélicos, não cantamos. Os mestres de capoeira não querem saber, os mais antigos, né? Porque tem muito essa questão do respeito aos mestres mais antigos. Eles não querem saber se você é católico, evangélico, espírita. Ele quer saber se você conhece os fundamentos. Okay. E conhecendo esses fundamentos, nós podemos compartilhar a nossa fé. Okay. Cantando, inclusive. Eu ia trazer um birimbau para mostrar para vocês como se evangeliza cantando. Legal. Tá bom. Pastor Marcos. Então, o pastor usou um texto aí de Atos, né, para falar de Paulo sobre o altar do Deus desconhecido. Mas reza a história que esse altar foi feito realmente ao Deus eterno, ao Deus criador dos céus e da terra. A terra, naquela época, Atenas passou por uma grande praga, houve uma grande praga, e eles começaram a oferecer sacrifícios a seus deuses, cada um ao seu próprio Deus. Por isso, tantos altares, né, naquele lugar, tantos altares, porque foi na época dessa praga, e nenhum desses deuses resolvia o problema daquela cidade. Aí, então, um desses filósofos, que talvez um profeta deles, foi chamado de uma outra cidade, de uma outra província, conhecido por eles, trouxe ele até lá, e ele, né, orando, fazendo a sua oração, ele chegou e explicou o seguinte para eles, falou assim, olha, com certeza vocês não sabem qual é o Deus que enviou essa praga na cidade.
Então vocês vão ter que levantar um altar a esse Deus que vocês não conhecem e certamente... Mas isso era uma idolatria, pastor, ou não era? Sim, mas ele estava falando sobre se fazer um sacrifício a um Deus Sim, pastor, mas Deus. Lá em Atenas, pastor, veja, um povo politeísta que tinha mais deuses do que habitantes. Pastor, era idolatria ou não era? Paulo não ensinou idolatria a eles. Pastor, eu não estou dizendo... Pastor Marcos, peraí, pastor Marcos. Eu não estou perguntando, eu não estou dizendo que Paulo ensinou idolatria. Paulo não ensinou idolatria. Paulo ensinou libertação. Sim. Como eu, com berimbau na mão, ensino libertação. Em 3 eventos nossos, mais de 100 pessoas aceitaram a Jesus. Mais de 100. A questão é, Paulo usou esse altar construído em Atenas ou não usou? Usou, claro. Era uma idolatria ou não era? Era parte da idolatria. Então, meus irmãos, veja bem. Foi feito ao Deus certo, ao Deus que mas eles sabiam quem era Yahvé? Mas eles deixaram ele desconhecido. Como é que o filósofo pode ter uma revelação, pastor? Isso é inconsequente. Olha o propósito de Deus nas coisas. A gente tem que ver o propósito de Deus nas coisas. Isso, temos mesmo. Você entendeu? Ali era o propósito de Deus para que um dia aquele povo soubesse que existe um Deus que eles não conheciam. Então, concordo com o irmão. O senhor já leu o livro Por Esta Cruz Te Matarei? Não. Eu recomendo que leia. Esse foi o livro que mudou a minha visão. Porque quando eu me converti, eu era vice-campeão paulista de capoeira, conhecido como Caveirinha, Conde Caveira, Beto Mortes e Beto Canivete, na região que o senhor tem igreja. Jesus mudou a minha vida. Ele mudou a minha história. Eu parei com tudo, entendendo que era o correto. Você parou com a capoeira? Tudo. Parei com tudo. Capoeira, ilusionismo, tudo. Fumar maconha, parei com tudo. Um dia eu li esse livro, Por Esta Cruz Te Matarei. Esse livro mudou. Recomendo a todo mundo que leia esse livro. É um livro sobre missões. É o David... Não, quem escreveu foi o... Que tem o Nick Cruz, né? É o Por Essa Cruz Te Matarei. Não. David Wickerson, né? Não. Esse é a Cruz do Punhal. Por Essa Cruz Te Matarei é um missionário pregando a uma tribo não alcançada. Ele quase morreu pregando essa tribo do modo convencional. Até que ganhou um único índio. O que esse índio fez? Subiu em uma rede, parecia um espiritismo. E ali ele começou a pregar e alcançou aquela... Espiritismo no sentido que pregou com cantoria, cantando. Muita coisa que a gente faz na igreja hoje, pastor, tem de origem pagã. Você quer ver? Sentar ao púlpito é de origem católico-romana. Não sentamos ao púlpito. Então, usar uma gravata não tem nada a ver com a gente aqui. Costumes. Então, irmão, não tem, mas tem um monte de gente que tem. A questão é o seguinte, pastor, o que o senhor está dizendo, tentando explicar esse texto, eu estou mostrando para o irmão que Paulo usou isso. É incorreto qualquer capoeirista cristão do nosso povo chegar numa roda e querer bater em alguém. É incorreto cantar sobre idolatria, mas nós cantamos para a glória de Deus. Por exemplo, Castelo Forte é nosso Deus, que todo mundo canta. Lutero foi buscar na cervejaria. Então a gente tem que ter uma visão, não é? Do que a Bíblia diz. Okay, eu fui transformado. Ok, pastor. Pastor Marcos. O Paulo também disse que tudo é lícito, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A questão do instrumento berimbau, por exemplo, na crença, né, angolana, na crença africana, esse instrumento ele tem um poder de fazer comunicação com o mundo espiritual, né? Então, só o toque do berimbau, só as músicas tocadas no berimbau, o toque dele são sempre os mesmos, não mudou isso. O senhor toca berimbau? Né? Não toco. Já tocou? Nunca toquei. O senhor já viu de perto? Já, claro. Eu participei de rodas de capoeira, pastor, eu só não jogava capoeira. Então, deixa eu dizer pro senhor. Irmão, na sua igreja toca guitarra? Sim, toca. Então, irmão, as bandas de rock dos anos 70 adoravam a Satanás com a guitarra. Isso transforma a guitarra num instrumento endemoniado? Mas a guitarra, ela não foi criada com esse intuito. E aonde que o berimbau foi, irmão? Ele foi. O berimbau foi criado justamente nas crenças religiosas. Irmão. E se o pastor vai ver que a história conta que eles acreditavam muito que o berimbau tinha seus poderes espirituais. Amém. Qual foi o livro que o senhor tirou isso? Porque, irmão, eu faz 40 anos... Peraí, vamos lá. Então responda você. De onde surgiu o berimbau? O berimbau era um instrumento musical. Calma aí, ele já existia como instrumento musical ou ele foi feito para cantar as cantigas, eu não sei como é que fala, os louvor, hinos, sei lá, de roda de capoeira? Então, na verdade, a roda de capoeira no Brasil não usava berimbau, usavam só tambor. Atabaque, sim. Só tambores, na verdade. Qualquer tipo de tambor. O berimbau, depois veio o berimbau de boca, que era tocado com algo parecido
eu não sei explicar, é um berimbau de boca, era de metal, existe até hoje. Hoje se usa o berimbau de arco, é um instrumento monocórdico. É um instrumento, inclusive, gente, que se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar esse instrumento sendo tocado em teatros. É um instrumento monocórdico, difícil de ser tocado. Eu, graças a Deus, toco um pouquinho, não é? E você pode usar para qualquer coisa, como a guitarra, como a bateria, como um atabaque. Um tambor é mais bíblico que a guitarra, sim ou não? O tambor, claro. Você acha piano na Bíblia? Apesar... Não tem. Apesar que não podemos entender... É que assim, eu sei que o pastor vai puxar, lógico, para aquilo que ele faz, para aquilo que ele ensina, né? É natural ele defender isso e eu defender aquilo que eu creio, aquilo que eu vejo que não seria correto. Eu não vou dizer, né, que, nossa, estão pecando, vão pro inferno. Nada disso, não é nada disso. Eu só digo que a prática, né, não é bíblica, ela não é uma coisa louvável pela palavra de Deus. Quanto tempo o senhor tem de fé? 15 anos. Ok. Perdão, 15 anos de pastorado, 22 anos de crente. De fé mesmo, 22 anos. Mais de 20 anos, ok. Pastor Cruvinel, o senhor sendo crente, na sua conversão, o senhor era contra a capoeira? Então, responda porque senão se delonga. Eu quero fazer 2 ou 3 perguntas rápidas. O senhor, quando o senhor se converteu, você era a favor ou contra a capoeira? Não era contra, eu fui ensinado que era errado. Então o senhor era contra. Fui ensinado. O senhor ensinou sobre isso? Sim. Pregou contra a capoeira? Preguei. Ok. Quanto tempo da sua vida cristã o senhor ficou sem praticar capoeira? 20 anos. 20 anos? Fiquei 20 anos. Ok. Agora o senhor é a favor da capoeira. Então o senhor está certo agora ou estava certo lá? O senhor está errado agora ou está errado lá? O que fez o senhor mudar? A pergunta é muito boa. Porque quando nós nos convertemos, nós não somos muitas vezes doutrinados pela Bíblia, mas sim pelo dogma. E eu fui doutrinado pelo dogma, vindo de uma igreja que não podia um monte de coisa. Não é? Não podia ter bigode, não podia ter... Poderia. Uma barba que não podia. Mas aí... Barba que não podia. Barba não podia. Mas lá no Evangelho de João, aliás, o senhor com esse cavanhaque, em algumas igrejas só nem entrava. João 8... verdade. Em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, 36, você é verdadeiramente livre. Eu tenho dedicado há 36 anos a minha vida ao estudo da Bíblia, estudo da palavra. E fui liberto. E aí me tornei professor. Então, historicamente, o senhor foi mais contra a capoeira do que a favor? Na sua vida cristã? Não. Mas você ficou 20 mais ou anos. Mais ou menos. Mas na verdade, assim, irmão César, eu não praticava, mas eu não é que eu era contra, eu não praticava. Para mim... No começo era contra de verdade, depois você entendeu que não tinha Agora, nada. eu fui aprendendo. Muitos irmãos param. Muita gente para porque diz que é macumba. Você sabe que o pessoal nem sabe o que é macumba. Você sabe o que é macumba? Eu sei, pastor, eu vim de lá. Não, a palavra macumba. O nome da palavra? Não. Macumba é um instrumento musical. Macumba, camarada é macumbeiro, ele toca um instrumento musical. E aí foi atrelada a uma prática de feitiçaria. Agora, o que acontece, gente? O que acontece? Eu fui dar aula de missões e eu vi Hudson Taylor. Hudson Taylor chega na China. Eu conheço a história. E como é que ele faz? O Hudson Taylor ficou fora da caixinha. Hudson Taylor, ele tirou as roupas ocidentais, deixou o cabelo crescer, fez uma trança e foi pregar. Eu hoje, não podemos praticar por causa da questão do isolamento social, mas muitos desses capoeiristas não ouviriam o evangelho de alguém de terno e gravata cantando o hino da harpa. Será, pastor? Não, é difícil. Na verdade, não precisa de terno e gravata, né? Você precisa ser você mesmo. Então, pastor, tem muita gente, tem muitos locais que o senhor nem entra. Então, quando eu entro, tá aqui o mestre Cruvinel, vamos dar a palavra para ele falar, um mestre antigo. Aí eu vou pegar meu berimbau e vou cantar assim: vou contar uma história que mudou meu coração, vou falar de Jesus Cristo, vou falar de Jesus Cristo que me deu a salvação, minha vida. E começo a cantar meu testemunho. Daqui a pouco eu digo: e maior é Deus, e todo mundo responde: e maior é Deus, e meu Salvador, todo mundo responde. E nisso eu posso compartilhar a minha fé. E aonde que você arrumou esse IE? IE é só uma interjeição. Da música mesmo. Faz parte isso se chama louvação. Nós temos músicas na capoeira, as ladainhas, que eu canto, todo mundo ouve.
E só quando eu chego na louvação, quer dizer, eles Que respondem. vira responsivo. Seria. Responsivo, exatamente. E tem os corridos. Por exemplo, tem um pastor... Agora, depois que você cantar toda a sua parte lá, tal, aí o cara fala, agora vão receber o mestre fulano de tal, aí entra o mestre fulano de tal, e começa a louvar os deuses pagãos, o orixá e tudo mais. Pode também. acontecer. Posso lembrar uma questão também? Nós tínhamos um pastor no Rio de Janeiro, que acho que ainda está preso, né? Que ele entrava nos bailes funks. E todo mundo abria as portas. Não, o pastor Marcos, não está isso, preso mais, não. Né? Não está mais, né? Ele entrava nos bailes funk. Né? E lá abriam porque ele era muito conhecido e respeitado. Era o respeito que tinham por ele. E davam a ele um momento dele subir naquele palco, né, de paganismo, e ele então falava da palavra de Deus, o povo dava aleluia e glória a Deus. Ele saía daquele altar pagão e o funk comia solto outra vez, a prostituição, as drogas, quer dizer... Mas calma aí, é verdade, tudo isso é verdade. Agora, o senhor viu os vídeos? Alguns. Tinha gente que começava a chorar? Sim. O senhor não acha que Deus podia fazer a obra ali? E a pessoa ir embora? Olha... Tem milhares de pessoas, 15 mil pessoas naquele baile funk. Eu acredito que quer queira, quer não... Alguém pode ter sido tocado ali realmente e não continuar na farra depois? Se Deus transforma até maldição em bênção, claro que sim. Aliás, então o trabalho dele era válido? Olha, pastor, eu não sou de acordo, não, porque eu não sou de acordo. Porque então, mas se uma alma foi alcançada... Assim, eu vou dizer uma coisa assim, por exemplo, então esses lugares são locais propícios para pregar o evangelho, então vamos lá no carnaval, como fazem alguns blocos evangélicos, na intuição de pregar o evangelho. Mas não, pastor, mas, pessoas... não, tudo bem, eu concordo. Mas é que o pessoal que faz bloco de carnaval, não é o... Porque ele não vai lá vestido de funkeiro. Ele não vai lá vestido de funkeiro, rebolando com todo mundo. Então não dá pra colocar os dois no mesmo lugar. Né? As igrejas que fazem bloco de carnaval, não sei se dá pra colocar, mas ele ia de paletó, gravata e Bíblia na mão, e pegava o microfone e mandava ver lá, e o pessoal começava a chorar, ajoelhar, tal. Mas não saíam de lá, né? Não, então, essa que é a minha pergunta. Tem milhares de pessoas. Eu acredito que alguns saíram em algum momento talvez tenham sido tocados, mas voltaram às mesmas práticas. Assim, pastor Marcos, eu queria só concluir essa parte, pastor, porque vamos dizer, aquelas pessoas que estão todas no funk, muitas delas trabalham no dia seguinte, e eu trabalho lá numa dessas empresas, o crente trabalha lá, então eu tenho muito mais oportunidade de pegar essas pessoas de forma individual do que eu entrar no meio da coisa para achar que lá eu vou converter alguém. Eu concordo com o senhor. Veja bem, eu sou essencialmente um missionário. Minha vida toda é dedicada a missões. Eu amo missões. Glória a Deus. Todo final de ano tem um pessoal, acho que ainda existe, o pessoal que desce pra praia, todo vestido de branco. Tem. O pessoal desce pra praia vestido de branco. Você pegou essa época? Vestido de branco, sem a Bíblia na mão e entra na fila pra tomar passe. Não é verdade? Só que esse pessoal chega lá em jejum. Geralmente tem pessoa que fica endemoniada ali. Tem irmãos nossos... As pessoas acham que vai receber um passe, mas o cara vem e fala de Jesus. Exatamente. Agora, então isso não... Porque a questão, pastor, não é a ferramenta, é a mensagem. O que não pode é a sensualidade. O que os irmãos estão dizendo aqui aconteceu com Paulo no capítulo 17, versículo 32. E quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Coisa aconteceu comigo. Crente jogando capoeira. Eu sofro preconceito da igreja muitas vezes e até dos capoeiristas que não têm sabedoria, porque tem mestres capoeiristas que são muito sábios. E falam, poxa, que legal, um pastor jogando capoeira. Olha aqui, outros disseram, a respeito disso te ouviremos em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Paulo fez o que tinha que fazer e foi embora. Aí diz, houve, porém, alguns homens, que é o que você está falando, que se agregaram a ele e creram. Então, pastor, eu vejo assim, eu pego a questão de Hudson Taylor, do Sadhu Sundar Singh, apóstolo dos pés sangrentos, que ele se vestiu com a roupa da idolatria, que aquilo era idolatria, que era um sadhu, um homem sábio, que é adorado na Índia. Então, eu entendo, eu acredito, o senhor tem o seu trabalho, e que o senhor abençoe o seu trabalho individual, mas existem pessoas chamadas por Deus, que têm condições de entrar no lugar desse e pregar o evangelho de salvação. Bom, a gente tem que fazer um intervalo, a gente volta já. E aí, crente pode jogar capoeira, sim ou não? Se você puder, manda um áudio para cá, oferecendo aí a tua opinião. Nosso WhatsApp é 011 São Paulo 98484 9988. 011 98484 9988.
Fala aí teu nome, eu sou fulano de tal lugar e a minha opinião é X, tá certo? Vira aí, Rafa, a gente volta já. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa Debates aqui da Rádio Musical FM. Durante a semana passada, nós tivemos mais uma maratona teológica oferecido pela Faculdade Teológica Bethesda, pela Rádio Musical FM e dessa vez pela LPC, Luz para o Caminho, uma autarquia da Igreja Presbiteriana que tem como diretor o pastor Hernandes Dias Lopes. E o pastor Hernandes deu um curso grátis de uma semana inteira chamado Pregação Transformadora. Então, aula na segunda, aula na terça, aula na quarta, aula na quinta, e quando foi na sexta-feira, uma surpresa, uma aula ao vivo, né, transmitida aqui pela Rádio Musical FM, transmitida por diversas outras mídias. Nós tivemos aqui o recorde de audiência, pelo menos no digital, que é onde dá para medir com facilidade, com certa facilidade, os canais do YouTube, os aplicativos, enfim, todas as plataformas e mídias digitais. E na sexta-feira, nós tivemos ao todo, nós tivemos um alcance nessa semana de 56 mil alunos, né? 56 mil pessoas fazendo um curso gratuito voltado para a pregação. A gente sabe que ninguém ensina a gente a pregar. Eu sempre falei isso aqui. Você vai desenvolvendo ali aos trancos e barrancos, você vai pegando seu jeito, faz igual o seu pastor, depois você admira alguém aqui e ali, vai indo, e você começa a pregar. E o pastor Hernandes Dias Lopes, acho que no Brasil é o principal nome da pregação expositiva. Ele tem livros escritos nessa área, são verdadeiros best-sellers, né? Livros premiados e tal. E ele... Nós abrimos na sexta-feira, era para abrir vagas para o curso completo, mas tem um porém, né? As vagas, esse curso completo é a primeira vez que ele está abrindo, nunca fez, e ele quis abrir essas vagas com mentoria pessoal. Quer dizer, você vai sentar com o pastor Hernandes Dias Lopes. Claro que nessa época de pandemia, o sentar não é exatamente sentar numa mesa, né? É numa mesa, mas cada um na sua casa, através de plataformas como o Zoom, o Google Meet, enfim, mas ao vivo com o pastor Hernandes. Então ele vai mentorar a primeira turma. E o que aconteceu? Imagina, milhares e milhares de pessoas estão interessadas, mas não vai caber. Então, né? Ninguém pode ser um bom mentor para 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Então, era para abrir essas vagas na sexta-feira, mas não foram abertas ainda. A gente está estudando como vamos fazer para administrar toda essa avalanche de pessoas que estão buscando esse curso com essa mentoria. Então, eu tive a ideia de fazer um grupo no WhatsApp, e nesse grupo do WhatsApp a gente está tirando todas as dúvidas a respeito do curso. Mas antes de falar se você deve ou não entrar nesse grupo, eu não sei se tem imagens aí, se dá para colocar imagens enquanto toca o áudio, mas eu vou tocar um áudio aí de 1 minuto e pouquinho, de uma das aulas do pastor Hernandes Dias Lopes. Solta aí, Rafa. É muito importante você entender que ser pregador não é glamour, não é holofote, não é aplauso humano, não é reconhecimento popular. Não. Se a motivação for essa, desista desse curso, desista mesmo. Mas se você entender que Deus está chamando você para ser um embaixador, para ser um mensageiro, para ser um atalaia, para ser um pregoeiro, um ministro da reconciliação, você vai entender que não é possível você pregar uma verdade absoluta no meio de um mundo de relativismo moral e ético, sem enfrentar pressões e até perseguições. Ele chega a dizer
E ninguém que queira viver piedosamente em Cristo deixará de enfrentar sofrimento. Nós não estamos chamando você para um mundo de glamour. Nós não estamos conclamando você para entrar para um time que vai desfrutar das luzes da ribalta e pelos holofotes da fama. Não, absolutamente não. Ser um pregador é matricular-se na escola do sofrimento. É tomar sobre si a cruz de Cristo. E, se preciso for, dar a sua própria vida por esta causa. Quando o ideal é maior do que a vida, vale dar a pena a vida por esse ideal. Você está ouvindo aí um trechinho, né? Um minuto e pouquinho do que aconteceu. Eu até ia soltar outro, mas vamos voltar aqui para o debate. Mas é o seguinte, nós estamos abrindo vagas para o curso completo, com a formação completa, Pregação Transformadora. Quem tem o curso Escola de Pregadores, né, gosta desse assunto e busca aí se preparar cada vez mais na área da pregação. Eu tenho mais de 1.500 alunos no curso Escola de Pregadores. Indico para todos vocês, né, é uma abordagem diferente da Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é mais prática. E se você tem interesse em participar desse curso, entra no grupo. Esse curso não tem nenhum aluno. Enquanto a Escola de Pregadores tem lá 1.500, 1.600 alunos, esse curso não tem nenhum aluno. O curso está pronto, mais de 70 aulas, e as vagas serão abertas quarta-feira, né? Quarta-feira. E para participar disso, pastor, o senhor vai anunciar amanhã? Não. O senhor vai anunciar quarta-feira? Também não. Porque para ser, como que eu vou dizer? Para ser justo com todos os interessados, eu não posso aqui no rádio falar, entra aí e compra. Então a gente vai apresentar essa proposta dentro do grupo do WhatsApp e aí você decide se esse curso é para você ou não, se faz sentido para você ou não. Os primeiros inscritos vão ganhar alguns bônus, alguns presentes, tem até um curso extra lá, que eu não vou adiantar aqui, e também, especialmente, a mentoria direto com o pastor Hernandes Dias Lopes. Então, para você participar com a gente, é só entrar no grupo. Pastor, como que eu faço? Então, pega teu WhatsApp, me adiciona aí, ó, 011 9 9007 6844. Para quem está assistindo, está aparecendo aí na tela. 0 operadora 11 9, aqui está aparecendo, aqui na tela, 9 9007 6844. Coloca aí o WhatsApp e coloca teu nome, tracinho grupo. Eu sou o pastor Wesley, então o pastor Wesley, tracinho grupo. Automaticamente você vai receber o link para entrar no grupo do WhatsApp. É um grupo do WhatsApp, ele vai durar só essa semana, e ele serve para tirar as dúvidas que vocês têm a respeito do curso completo, tá? Então, para entrar no grupo, coloca teu nome, tracinho, grupo, 9 9007 6844, 9007 6844, teu nome, tracinho, grupo, e eu tenho certeza que esse curso vai fazer toda a diferença na sua vida espiritual. Virei. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates, hoje recebendo aqui o pastor Marcos Souza, pastor Roberto Cruvinel, e o tema, o cristão pode jogar capoeira ou não. Eu deixei o WhatsApp, agora, alguns minutos atrás, abri o WhatsApp para você, enviar a sua opinião. E aí, o que você pensa? Vamos saber o que pensa o ouvinte? Solta aí, Rafa, alguns do WhatsApp, vamos ver. Bom dia, graça e paz. Me chamo Ana Paula, sou pastora aqui da Igreja Nova Dimensão e professora de capoeira. Ouvi falar de Jesus numa roda de capoeira e há 17 anos eu e minha casa servimos ao Senhor. Alguém saiu da sua zona de conforto, não me julgou, mas me olhou como uma pessoa especial e Jesus me alcançou dentro de uma roda de capoeira e hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Tantas pessoas foram alcançadas através desse gesto e hoje eu sou grata a Deus porque alguém saiu da sua zona de conforto.
Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a todos os debatedores. Desde já quero deixar aqui a minha opinião. Sou Romilson, da Igreja Presbiteriana Renovada do Jardim Fontales. Eu não acho certo o cristão participar de capoeira. Eu era capoeirista e graças a Deus não faço mais parte, fui liberto, porque a capoeira faz menção a outras religiões profanas e pagãs. Inclusive até uma dança chamada maculelê, que é uma dança com madeiras que bate no chão, que é um ritual muito estranho. Aqui fica minha opinião. Deus abençoe a todos. Volta aqui para mim. Obrigado, Romilson. Obrigado, pastora Ana Paula. Então, eu vou parar em dois aqui, porque deu exatamente. Um foi sim, o outro foi não. Começa aqui com o pastor Cruvinel. Pastor Cruvinel, para a pastora Ana Paula, super deu certo, porque ela se converteu a Cristo. De lágrima quando ele falou o nome dessa moça? Legal. Você a conhece, é isso? Conheço. Irmã Ana Paula era lá de Guarulhos e ela não queria saber de crente de jeito nenhum. Não fui eu. Alguém foi à academia dela, ela tinha academia com muitos alunos, pregou o evangelho para ela e toda a família são crentes, e ela hoje é pastora. E ela voltou a ensinar os alunos porque me ouviu pregar numa roda de capoeira sobre Jesus. Eu cheguei para pregar o evangelho. E meus olhos enchem de lágrimas, meu irmão, porque no último encontro nacional de capoeiristas de Cristo aqui em São Paulo, ela foi com a filha, ministraram ao Senhor. E eu me alegro muito, fico muito feliz. Ok, a questão é a seguinte. Quer dizer que se funciona, pode ser usado? Porque para ela funcionou. Não. Então tudo que funciona pode ser usado? Isso, se a mensagem for bíblica. Porque a questão é o seguinte, irmãos. Não só a capoeira, como qualquer outra situação. Entrega de folheto, culto ao ar livre. É a ferramenta, a mensagem que não pode mudar. Okay. Agora, só deixa eu falar sobre o que o irmão Romilson falou. O maculelê não é da capoeira. Maculelê é algo que muitas academias de capoeira praticam. É uma dança com paus. Tem uma questão de tradição aí, africana, inclusive, que fala, aliás, de uma situação africana. Maculelê não é da capoeira. Agora, as músicas falam do que o capoeirista vive. Ele vive determinado. Por exemplo, se eu cantar Paranauê, já ouviu, todo mundo já ouviu. Paranauê, eu canto Paranauê, Paraná, vou dizer para você, Paraná, Jesus quer te salvar. Eu estou falando dentro de uma música tradicional que não tem nenhum cunho religioso sobre Jesus Cristo. Ok, pastor Marcos. Pastor, o que significa Paranauê? Tem dois significados, né? Paraná-e fala do mestre Paraná lá do Rio de Janeiro, que precisava se apresentar, se me falha a memória, para o... Como chama aquele presidente do Brasil que se matou? Getúlio Vargas. Essa é uma situação. E a outra é do Rio Paraná. Aí Paranauê é lá do Rio Paraná. Só isso. Tá. Então, a questão é que nós falamos dos meios que são utilizados para ganhar almas para Jesus. Mas eu creio que se a pessoa não se converter por esse meio, ela vai se converter numa pregação individual, ela vai de repente um dia passar por uma igreja, ela vai um dia ouvir a rádio musical, ela vai um dia, alguma coisa vai acontecer, porque a palavra de Deus diz que o Senhor já nos conheceu antes mesmo de nós existirmos, então Deus já tem planos para nós. Então se não for através da capoeira, vai ser lá no trabalho onde essa pessoa trabalha, vai ser lá onde ele estuda, vai ser lá onde ele está fazendo uma visita ou recebeu uma visita e assim por diante. A pessoa que vai se converter, de qualquer maneira, ela vai conhecer Jesus Cristo. Ela vai de alguma forma conhecer Jesus. Então eu não digo que esses meios são... se não fosse pela capoeira, essas pessoas não se converteriam. O irmão é calvinista? Meio. Mais ou menos. O Júlio César, ele faz o seguinte comentário. Pastor, eu jogava futebol quando me converti. Me falaram que futebol não podia. E hoje eu tô com 140 quilos. Problemas de dores no corpo todo, joelhos, por não poder praticar esportes. Então, Júlio César, já passarei te avisando que não é por causa disso que você tá com 140 quilos. Né? Tem que... Exatamente. Não é assim também. Agora, você já viu um esporte, uma questão mais violenta entre os crentes do que futebol? É uma coisa interessante. Você coloca uma bola no pé do irmãozinho, a gente vai ver se ele é carnal ou espiritual. Já vi muito disso. E nas nossas academias, irmãos, eu estou dizendo que do nosso povo, é óbvio que como tem pastor sem noção, também tem mestre de capoeira sem noção. Existe disciplina, respeito, não é? Instrução, discipulado. Eu concordo com o pastor Marcos, mas o pastor Marcos está coberto de razão.
Se não for por uma forma, a questão é a mensagem chegar. Tem lugares que o pastor Marcos não vai entrar. Não entra. Você quer ver uma coisa? Você já viu alguém pedir visto para entrar como missionário de um país islâmico? Já, mas não como cristão, né? Como não? Cristão, sou missionário cristão da igreja tal. Aí Da tá sua- pedindo pra morrer. Tá pedindo pra morrer. Agora entra lá e diz assim: olha, é o seguinte, eu sou mestre de capoeira. Vai ver quantos tem. Mas ele pode ser professor de futebol. Pode ser também. professor de futebol. Educação Sim. física, Pode não. professor Mas de língua portuguesa. é que o debate está girando em torno da capoeira. A maior divulgação da língua portuguesa no mundo, gente, é a capoeira. Seu aluno tem que aprender português, pastor. Se o senhor for um professor, ele tem que aprender português. Então você já se livrou de ter que aprender um outro idioma, entendeu? Pastor Marcos, o senhor é contra outros tipos de artes, por exemplo, artes marciais, por exemplo, karatê, kung fu? No sei lá o quê? geral, as artes marciais, pelo que eu conheço, a maioria delas tem origens espirituais, no mundo Pagãs. espiritual, em origem pagã. Então, eu com certeza discordo de que temos que usar essas práticas para poder pregar o evangelho, né? Porque assim, as pessoas vão se converter, glórias a Deus. Mas será que haverá galardão para nós que instituímos esses meios para Não, pregar o mas- evangelho? Não, mas é outra coisa, mas... Não, mas o senhor será que ganhou Deus- uma será que alma. Deus Aqui aprova? a pastora, como é que chama a pastora que falou agora? Ana Paula. Ana Paula. Então, o pastor, vamos dizer que foi, o João pregou lá na roda de capoeira, a pastora Ana Paula se entregou a Cristo. Eu não sei se ela é casada. Sim, marido, pastores, são filho, pastores. tá, não era na época. Então, todo mundo se entregou a Cristo. Sim. Beleza. Agora, os filhos deles são crentes. Agora tem uma igreja. Então, ela ganhou milhares de almas, centenas, que Mas será Graças a que, Deus. se não fosse a capoeira, será que então essas pessoas todas não Mas seriam foi, Mas não convertidas? dá pra fazer a teologia em cima do Mas será sim. que elas não teriam se convertido? Mas Como dá pra gente descobrir isso? A palavra de Deus vai chegar a essas pessoas de uma forma ou de outra. Agora, o pastor falou, para entrar num país da janela 1040, você não vai poder entrar como crente. Sim, mas existem lugares na Terra que nenhum crente, nem missionário consegue chegar. E como que essas pessoas vão ouvir falar de Jesus Cristo? Pastor, existem eu lugares acho que não é possível eu chegar. penso assim, ó, nós temos que aproveitar todas as situações. Respeitosamente, com todo respeito, viu, pastor, aqui, Deus sabe que eu respeito, porque Amém. eu fui assim, irmão. Eu fui assim. Eu cheguei a ofender pessoas lá, que eu fui missionário na Bahia. Eu ofendi gente que era meus E amigos. Bahia é assim de capoeira, Exatamente, eu ofendi o mestre. Mas Cheguei na cara dele e falei, isso é coisa do diabo. Não, então eu falo que eu jamais, tenho jamais. convicção. Então, mas veja Em só, momento algum você eu tô foi falando missionário isso, né? na Bahia. A Bahia, eu acho que tirando o Rio de Janeiro, ou pau a pau com o Rio de Janeiro, é o local que mais tem centros de umbanda, candomblé, Nós abrimos baixo igreja. espiritismo. Agora veja, lá não tem esse contexto, a maioria dos capoeiristas não são envolvidos com baixo espiritismo. Muitos deles são. E eles são nosso elemento missionário. Nós vamos. O alvo, sim. O alvo, é. Agora, veja bem, pastor, o que eu vou te falar aqui, por exemplo, o senhor mora em que cidade? São Paulo? É de que origem? Católico-romana. Sim. O senhor vai ter que mudar de São Paulo? Não. Então, se o senhor mora no estado, que estado? São Paulo é de origem? Se a gente for Mas procurar. eu acho que uma coisa não Mas, tem a ver pastor, com a outra, olha, veja pastor. bem, pastor. Acho que são duas coisas bem diferentes. Mas não é não. É Sim. uma questão, veja bem, pastor. Uma coisa é eu morar num lugar onde a idolatria impera. Outra coisa é eu me converter e me afastar Pastor, dessas escuta, coisas. veja bem. Se eu morasse ali, tivesse a sua igreja, qual a origem da palavra sacomã? Sabe? Então, às vezes, eu vou estudar, eu fico procurando tantas essas coisas. O Natal, no 25 de dezembro. Para mim, todo dia é o dia que Jesus nasce no coração de alguém. Todos nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Então é uma mentira. Mas não nasceu. E nós não ensinamos isso. Nós não ensinamos nenhuma mentira. A questão, pastor, é que nós pregamos todos os dias. Esse é o dia que o Senhor Deus fez. Eu ministro todos os dias. Nesse caso da capoeira, nós vamos ver qual é o texto bíblico. Porque Paulo, o apóstolo, ele usa a questão do esporte para ensinar. Quer ver? 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós os que correm no estádio, todos na verdade, mas um só leva o prêmio? O que Paulo estava vendo? Uma corrida grega. O camarada nu, banhado de óleo. Paulo não entra em juízo de valores. Ele usa isso, correr Mas de ele também vai dizer que o exercício físico não adianta pra muita coisa. Então, aí Paulo tem diz os assim, dois lados da moeda, Paulo não diz é? assim, o exercício corporal para pouco aproveita. pouco se aproveita. Então aproveita o pouco. Então aproveita o pouco que você pode, porque saúde é muito bom. É o que interessa. Todo atleta, veja bem, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível e nós para uma incorruptível. Então Paulo usa essa analogia, ele conhece. Eu
eu sou como uma garrafa tampada, pastor, jogada dentro da água. Eu tô na água, mas a água não tá na garrafa. Então eu não vou afundar. Porque se eu tiver muito medo e dizer que vou me contaminar, meu evangelho é meio fraquinho. Mas aí a gente vai partir para outras questões. Por exemplo, yoga. Por exemplo, pontos de chácara. Na verdade... Não, mas isso também... Tá dentro do vamos mesmo usar no contexto. mesmo bojo, ó. São práticas pagãs, espirituais, que hoje são reconhecidas até por... Na medicina A medicina, eu não sei como é que fala aí. Alternativa, médicos fazem isso. Acupuntura, entendeu? Pontos de chácara. Pode isso, Arnaldo? O Arnaldo sou eu? É. Então vamos lá. Bom, pastor, com relação a yoga, eu não tenho muito conhecimento. Se declaradamente, em qualquer lugar, até numa roda de capoeira... Não, mas porque o yoga, ele existe para quê? Para equilibrar o yin e yang, as forças do bem e do mal. Que é uma questão lá da Índia, né? Exatamente. Então, agora, se isso for... Se tirou o exercício físico no bojo da idolatria, seja qualquer coisa. Dá para reciclar, dá para aproveitar. Não, se em qualquer lugar, mesmo numa roda de capoeira, como eu já vi, mestres dizem assim, para você jogar capoeira aqui, você tem que ser do espiritismo. Tá errado. Bom. Não vamos treinar lá. Então vamos lá. Eu tenho que, infelizmente, ir por ponto final por conta da questão do horário, mas tem várias pessoas aqui, centenas de pessoas aqui participando no ao vivo e algumas pessoas que chegaram aqui cujos nomes não conseguirei ler agora. Então solta a vinheta de considerações finais e vamos para frente. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Pastor Marcos Souza, um privilégio receber o senhor aqui, que seja a primeira de outras oportunidades da gente estar junto nessa mesa. Eu agradeço de coração, pastor, também é um grande prazer conhecê-lo pessoalmente, porque eu só conhecia a sua voz, né? Muito bom. Pastor Cruvinel também, agradeço aí a participação. É um assunto sem fim, né? Não dá pra gente terminar ele. Esgotar ele aqui, esgotá-lo, né? Mas que fique aí os dois lados, né? E as pessoas possam analisar e, assim, de qualquer forma, o importante é que estejamos em Cristo Jesus e nos separando do mal. Amém. Quem quiser conhecer a Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno, como é que faz? Nós temos a nossa página no Facebook, né? Tá, inclusive, o nosso irmão aqui tá... Como é que acha? ICD, né? ICEDE, Igreja. ICEDE, Igreja, você vai encontrar aí. ICEDE. Por que vocês gostam de sigla, meu? Evangélico gosta de sigla. É porque o nome da igreja é muito grande. A Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Então, para falar... Então tem que acertar aí, ó. ICEDE. E o meu e-mail, pr.marcosicede@gmail.com. Repete o e-mail, repete. pr.marcosicede, tudo junto, @gmail.com. Rede social tem o Instagram, essas coisas ou não? O Instagram também, ICD Igreja. Maravilha, maravilha. Pastor Cruvinel, obrigado pela sua participação, querido. Olha, eu que agradeço. Deixa eu dizer a você, meu querido irmão, se você é bem mais tradicional, não tem problema. Fica firme com Jesus, que isso é importante. Eu sou essencialmente um missionário, não é? Eu uso a ferramenta para poder alcançar as almas. Eu não modifico a mensagem. Eu chego em qualquer lugar, seja num telhado ou num bueiro, para falar que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e quer levar o povo para o céu. Eu tenho pregado o evangelho em qualquer lugar, seja com berimbau na mão. Minha camisa diz assim: minha cultura não atrapalha a minha fé. Jesus Cristo, mestre dos mestres. É muito bom estar aqui, pastor César Cavalcante. Quer divulgar alguma coisa? Quero divulgar. Bom, primeiro me siga no Instagram, @Roberto Cruvinel. Instagram, @Roberto Cruvinel. Pessoal, quinta-feira, às 20 horas, eu não vou fazer live, porque eu faço live todo dia às 21 horas no meu canal. Mas quinta-feira eu vou fazer um curso, uma palestra de noções do grego do Novo Testamento. Aí sim. Mesmo que você não tenha nenhuma noção de grego, quer aprender grego bíblico, grego da Bíblia comigo, mas assim, sem encher linguiça, vamos direto para o finalmente. Manda uma mensagem no meu WhatsApp, 11 96766 5787, 11 96766 5787. Foi um prazer te conhecer, pastor. Prazer foi o dia meu, que quiser treinar comigo vai ser um prazer também. Quem quiser fazer um curso de instrumental de grego, uma iniciação, uma experiência no grego. Exatamente. Vai ser que dia?
quinta-feira, às 20 horas, online. Online, por alguma plataforma. Então, para você se inscrever, quanto que é? É R$60. Por mês? Não. Só uma vez? É só, então, 2 horas. Então vamos lá. Com todo o material incluído. Como é que faz o WhatsApp? 11 96766 5787. 6766 5787. Vai receber a apostila, vai receber um dicionário, vai receber o Novo Testamento grego. E o pastor Cruvinel vai cantar tocando birimbau em grego. Podemos? É fácil. Não, em grego no birimbau, meu amigo. O que tem a ver? Fica o desafio. Oh. Rafa, obrigado, meu amigo. Deus abençoe. Obrigado ao pastor Marcos, obrigado ao pastor Cruvinel. Tô ficando por aqui, mais 2 da tarde volto com o bom e velho, crescendo na fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.